vender o imóvel após o inventário? Vamos imaginar a seguinte situação. Um casal falece e deixa um imóvel de herança para 5 filhos. Desses 5 filhos, 2 querem vender o imóvel, um não quer vender o imóvel e outros 2 estão totalmente indecisos e sem saber o que fazer. Como resolver essa situação? Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a extinção de condomínio. Olá, meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada de famílias e heranças, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal nós só falamos de processo de inventário e tudo que envolve, inclusive a partilha em vida. Então, se você está passando por um processo de inventário ou é inventariante, já fica obrigatório se inscrever no canal para não ficar por fora de nada que acontece por aqui. E se você tiver dúvidas e quiser sugerir um vídeo, deixe aqui nos comentários, porque eu sempre respondo os comentários. E eu já adianto que no final do vídeo tem uma dica de ouro para quem está passando por essa situação. Então acompanhe o vídeo até o final. E vamos ao conteúdo. Quando estamos disputando um bem dentro do processo de inventário, a partilha de bens pode ser feita individualizada. Por exemplo, quando nós temos R$300 mil para dividir para 3 herdeiros. Facilmente a gente verifica que cada um dos herdeiros ficará com R$100 mil. Mas quando não conseguimos chegar a uma partilha igualitária, ou os herdeiros também não entram em acordo, ou ainda se os bens não são possíveis de dividir, o juiz determinará a partilha dos bens em condomínio. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho uma casa para dividir para 3 herdeiros. Não há como dividir uma casa no meio, isso não é feito. Seja como for, sempre teremos essa formação de condomínio em um processo de inventário e após isso os herdeiros passam a ser chamados até de proprietários do imóvel. Todos os herdeiros, nesse caso, possuem os mesmos direitos e obrigações. Quando um dos proprietários está morando exclusivamente no imóvel que faz parte desse condomínio, ele poderá ser obrigado a pagar aluguéis proporcionalmente. Entretanto, muitas vezes, quando acaba o inventário, acontece de um dos proprietários querer vender o imóvel. Esse caso fica um alerta para aqueles irmãos, os proprietários irmãos, que ficam calados e aceitam tudo que o outro impõe. Vamos às dicas, prestem atenção. Para esses herdeiros proprietários, eu sempre digo para vocês não se calarem. Vocês têm direito, vocês têm que requerer esses direitos. Busque sempre um especialista capacitado para te orientar, pois nesse momento nenhum dos proprietários pode segurar a vida do outro. Nenhum pode determinar o que será feito, porque ele não é dono sozinho daquele imóvel. E eu digo isso porque muitas vezes a pessoa está passando por um período difícil, precisa do dinheiro e então você tem que saber que qualquer um dos proprietários, por mais que o outro não tenha interesse, qualquer um dos proprietários pode entrar com a ação de extinção de condomínio. E através de um processo judicial, o juiz mandará, ele determinará que o proprietário aceite aquela venda. Então, seu irmão não tem o que querer, o que aceitar. Se você vai entrar com o processo e ele tem que obedecer às regras. E como funciona esse processo? A primeira informação que temos que saber sobre esse processo é que dentro desse processo ficará assegurado o direito de preferência dos proprietários. Então, esse imóvel será primeiro oferecido aos proprietários, aos outros donos do imóvel, para ver se alguém quer adquirir esse bem, para ver se alguém quer pagar por esse bem, pagar as partes dos outros. O outro ponto a considerar é que nesse processo, se as partes divergirem, não chegarem num acordo do imóvel, do valor do imóvel, será determinada a avaliação do imóvel. E isso tem custas dentro do processo. Por fim, é muito importante saber que se os herdeiros não entrarem em um acordo de uma venda direta, o imóvel irá para leilão. Em muitos casos, sabemos que o leilão ele não é vantajoso, porque ele geralmente, dentro do leilão, o imóvel é vendido por um valor abaixo do valor de mercado. Então, será exigido uma advogada competente e especializada para avaliar todas as questões, diante de um caso concreto. Mas, se você está gostando do conteúdo até aqui, curte esse vídeo, se inscreva
inscreve no canal. Eu já falei o quanto vocês me ajudam aqui no YouTube se inscrevendo no canal, então não se esquece, aperte o botão de se inscrever aqui embaixo. E vamos para a dica de ouro, o momento mais esperado por vocês, não é? Eu quero ouro, ouro, ouro! A dica de ouro desse vídeo é o seguinte: caso exista acordo entre os proprietários, é possível fazer a compra e venda, das frações por meio extrajudicial. Ou seja, um proprietário pode adquirir a parte cota, de outro proprietário dentro do cartório de notas. Se houver acordo ali entre as partes com relação aos valores e os procedimentos forem assegurados direitinho, for feito da forma correta, é possível fazer isso dentro do cartório mesmo, sem passar por um juiz. Para isso, todos os proprietários devem ser maiores e capazes. E também será necessário o acordo sobre o valor do bem, e também saber que haverá custas, então precisará de dinheiro, porque o cartório é um procedimento que sempre é pago à parte, fora o dinheiro que a pessoa vai ter que desembolsar para comprar a parte do outro. Concluindo, quando os herdeiros não entram em acordo, quando os bens não podem ser divididos, poderá ser determinado o condomínio entre os herdeiros, que passarão a ser chamados, na verdade, de proprietários. Se um dos proprietários quer vender, isso pode ser feito em acordo, num cartório, um vendendo para o outro, ou, se não tiver acordo, será necessário vender esse bem dentro de um processo judicial que pode chegar até a um leilão. Depois, esse dinheiro do leilão é dividido entre os proprietários. Então, cuidado! Para os herdeiros que ficam, às vezes, enrolando, criando muita confusão dentro do processo de inventário, se o juiz perceber essas intenções de vocês, ele não ficará sendo feito de bobo, Ele vai encerrar logo o seu processo, colocando todos os bens em condomínio, e depois vai ser necessário um outro processo judicial para, de fato, você pegar o dinheiro e fazer o que quiser com a sua parte da herança. Por isso, sempre busque orientação especializada. Somente o especialista saberá prever e lidar com esse cenário dentro do processo de inventário e também de impedir a formação desse condomínio. Gostou desse conteúdo? Comente e compartilhe aqui nas redes sociais. O vídeo fica por aqui. Tchau!